deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém quer ouvir. Se eu apagar a sua ficha agora, você ainda sabe quem é o seu personagem? Ou você só sabe o que ele rola nos dados? Porque se tudo que você conhece são números, você não criou alguém, você montou uma máquina. E máquinas não vivem histórias. E em menos de 10 minutos, você vai saber exatamente como criar personagens que fazem mesas funcionarem de verdade. A maioria das mesas de RPG já nasce quebrada, não porque as pessoas jogam mal, mas porque começam pelo lugar errado. Elas começam pela ficha, quando o jogo de verdade começa pela história. Isso explica por que tantas campanhas morrem antes mesmo da primeira sessão terminar. Build, classe, atributos, talentos, isso tudo dá uma sensação deliciosa de controle, de segurança, de que se você fizer tudo certo, não vai errar. Mas controle não cria personagem, só cria alguém que não pode falhar. E personagens que não podem falhar não conseguem emocionar ninguém. E a literatura já descobriu isso há muito tempo. Existe um livro que explica personagens melhor do que a maioria dos manuais de RPG. A Arte da Ficção, de David Lodge. Ele não fala de elfos ou dragões. Ele fala de algo mais perigoso. Como histórias realmente funcionam. E ele diz algo simples, porém brutal. A forma existe para servir à experiência. A técnica existe para sustentar o sentido. E isso muda completamente como você cria personagens. Em RPG, a ficha é a técnica. E o personagem é a experiência. Se você começa pela ficha, você até cria algo que funciona. Porém, funciona vazio, porque não foi feito para significar. Imagine 2 jogadores, ambos com um guerreiro de nível 5. O primeiro escolhe talentos que dão mais dano, mais crítico, mais números, mais eficiência. O segundo escolhe talentos que contam uma história. Um soldado criado para a guerra, que toda vez que puxa a espada, perde um pedaço de si. Na mesa, os dois rolam os mesmos dados, mas só um deles está interpretando alguém. E é isso que você pode começar a fazer já na sua próxima ficha. Então, jogador, antes de abrir a ficha, você precisa fazer algo muito mais difícil. Criar uma pessoa, não uma build. Anota isso. Pergunte a si mesmo. O que essa pessoa quer mais do que tudo? O que ela nunca admite em voz alta e o que ela teme perder? Essas 3 respostas são o verdadeiro coração de seu personagem. Só depois disso, você usa classes, talentos e números para dar forma a esse coração. Porque ficha não cria personagem, ela só revela quem ele é. Se você é mestre, seu trabalho não começa com a ficha, começa com uma pergunta. Quem era essa pessoa antes de o mundo exigir que ela pegasse uma espada? Não pergunte classe, pergunte origem. Não pergunte talentos, pergunte feridas. Não pergunte alinhamento, pergunte escolhas. Quando um jogador te entrega uma ficha, ela é só um mapa. Você precisa descobrir o território. Isso muda completamente como você prepara sessões. Então faça o que romancistas fazem. Procure conflitos, contradições, desejos que não cabem no mundo e construa cenas que forcem esse personagem a revelar quem ele realmente é. Porque um bom mestre não administra regras, ele dirige histórias. David Lodge não estava escrevendo sobre RPG, mas estava escrevendo sobre exatamente o mesmo problema. O que acontece quando a técnica vem antes do sentido? Quando a forma vem antes da experiência? Na literatura, isso cria textos perfeitos e vazios. No RPG, cria fichas eficientes e personagens mortos por dentro. Porque números descrevem capacidade, mas só história cria identidade. E é aqui que tudo se conecta. Isso é uma Mesa do Zero, uma série sobre RPG que começa antes da ficha, antes das regras e antes dos dados. Aqui a gente constrói pessoas, constrói mundos e cria aventuras que importam. Aqui, monstros não são só números para derrotar, são forças reais dentro de uma história. Porque mesas memoráveis
não nascem de sistemas, elas nascem de significado. Se você quer criar personagens que realmente importam e não apenas fichas que funcionam, esse canal é para você. Inscreva-se e me diga nos comentários quem é o seu personagem antes da ficha. No próximo episódio eu vou te mostrar como transformar isso em desejo, conflito e mudanças. Personagens que fazem a história andar. Então, prepare o café, abra um bom livro e vamos narrar juntos.